Muitas vezes nós nos vemos em situações difíceis, complicadas, tendo que sair da nossa zona de conforto. O que fazer quando parece que tudo o que nos foi prometido, mesmo que essa promessa venha de Deus, parece que não vai acontecer? É o que nós vamos refletir hoje no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando. No vídeo de hoje para falar justamente sobre isso, sempre nós passamos por desafios que nos fazem pensar em desistir. Nos deixam com a vontade, com o desejo de parar tudo, de jogar tudo para o alto, de esquecer de tudo, de abandonar a nossa relação com Deus. Chegamos a pensar que Deus nos abandonou. E é por isso que nós vamos analisar um pouco uma passagem bíblica que nos mostra bem isso. Quando o povo de Deus, ele recebeu uma ordem de Deus para ir, para conquistar as bênçãos de Deus, para que se cumprisse a promessa de Deus na vida deles, mas o medo acabou atrasando que eles pudessem receber essa bênção e no final tudo não passava de um medo deles, pois a falta de confiança em Deus fez com que eles ficassem por anos parados no mesmo lugar. E se você gosta dos nossos vídeos, já conhece o nosso canal, mas ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, venha participar da nossa comunidade todos os domingos aqui no YouTube e também diariamente lá no Instagram, no TikTok, nas nossas redes sociais, onde diariamente nós trocamos devocionais, palavras de reflexão, versículos bíblicos, para que juntos nós possamos nos edificar na palavra de Deus. Deixe já o seu comentário com a sua opinião sobre o assunto, participe, a sua participação é muito importante. Compartilhe esse vídeo com, às vezes, quem está desanimado, pensando em desistir, pensando que Deus o abandonou. E deixe o seu like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho, a nossa comunidade, para que o YouTube possa levar ainda mais os nossos vídeos, os nossos trabalhos para pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus. Pois muito bem, meus irmãos, então vamos à leitura do livro de Josué, do capítulo de número 2, do versículo de número 8 ao versículo de número 11, que nos diz assim: E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes, e que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E muito bem, o que tem essa leitura, esse texto? Porque é um texto de vitória. Raabe aqui está dizendo aos espias que Josué enviou a Jericó que o povo estava com medo deles. Então, por que no começo do vídeo eu disse que o medo nos paralisa e nos impede de que nós venhamos a receber a bênção do Senhor? Israel havia acabado de passar o Jordão, Josué envia 2 espias para espiar a terra, só que uma terra que já havia 40 anos antes sido espiada. Moisés havia mandado 12 espias para ver a terra. E naquela ocasião, os espias
deram testemunhos de que a terra era ótima, de que como o Senhor havia lhes dito, ela manava leite e mel, tinha o melhor da terra. Mas todos eles dizem que era impossível que o povo tomasse aquela terra, porque havia gigantes, havia fortes exércitos, cidades fortificadas, e eles se viam menores do que o povo que lá habitava. Deus então faz com que toda aquela geração que havia espiado a terra, que havia se revoltado contra Moisés e contra Arão, morressem antes da travessia. E aí é onde eu falei na introdução do nosso vídeo. Porque o povo de Israel passou 40 anos sofrendo no deserto, rodando, sem receber a bênção de Deus. E enquanto isso, tudo que Deus havia feito por Israel havia chego, e numa época você não tinha facilidade de enviar cartas, você não tinha e-mail, você não tinha televisão, você não tinha internet. Mesmo assim, as notícias das maravilhas que Deus havia feito por Israel havia chegado do outro lado do Jordão e já fazia o povo daquela região temer a Israel. Enquanto Israel estava temendo ao povo que eles iriam enfrentar, o povo estava tremendo de medo de Israel. Enquanto Israel duvidava da possibilidade de Deus cumprir o seu prometido, porque se eles não acreditavam que Deus poderia derrotar aqueles povos, eles duvidavam, e por causa dessa dúvida é que eles não entraram na terra prometida, aquela geração. E se atrasou tanto a posse por parte de Israel das promessas feitas por Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas enquanto isso acontecia, nós vemos uma meretriz que não era serva de Deus, não conhecia a Deus, reconhecer que as maravilhas que Deus havia feito para Israel desde quando o povo saiu do Egito, demonstrava que o Deus de Israel era o Deus em cima dos céus e embaixo na terra, e com aqueles que eram protegidos por Deus, ninguém poderia. E muitas vezes nós passamos justamente por isso. Não acreditamos que Deus possa fazer a diferença na nossa vida e não demonstramos na prática aquilo que às vezes as outras pessoas estão vendo e estão sentindo sobre o Deus que rege a nossa vida. O medo nos paralisa, a dúvida nos faz não confiar em Deus, mas quem está ao nosso redor muitas vezes vê um potencial maior na nossa vida do que nós mesmos. Vê uma capacidade maior em nós do que nós mesmos. Deus quer nos dar as suas promessas e as nossas petições, mas muitas vezes nós não temos coragem de nos colocarmos diante dos adversários que nós precisamos enfrentar, porque temos medo olhando para nós, olhando para as nossas capacidades, olhando para aquilo que nós podemos fazer e esquecemos do Senhor dos Exércitos, que o Senhor dos Senhores, que aquele que nunca perdeu uma batalha, está ao nosso lado. Como cristãos, as nossas vidas, os nossos objetivos devem estar nas mãos do nosso Senhor. Se Ele nos governa, se Ele nos guia, se Ele nos dirige, tudo aquilo que nós queremos e que esteja de acordo com os seus mandamentos, e tudo aquilo que Ele tem para nós, se cumprirá nas nossas vidas. Muito bem, irmãos, mais um bate-papo cristão vai terminando. Reflita sobre isso. Coloque a sua vida verdadeiramente nas mãos de Deus. Deixe que Ele te dirija. Vá sem medo. Pois se Deus te colocou em um lugar
e você está firme na palavra de Deus, você não tem do que ter medo. Nós só temos que temer quando nós estamos na contramão da direção de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.